Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a previsão dos acontecimentos que são a consequência do estado presente, mas não daqueles que com ele não têm nenhuma relação, e ainda menos daqueles que se atribuem ao acaso. As coisas futuras, diz-se, não existem. Elas ainda estão no nada. Como então saber que ocorrerão? Os exemplos de predições realizadas são, entretanto, bastante numerosos, de onde é preciso concluir que se passa aí um fenômeno do qual não se tem a chave, porque não há efeito sem causa. Será essa causa que tentaremos procurar, e é ainda o Espiritismo, ele mesmo chave de tantos mistérios, que nos-la fornecerá, e que, além disso, nos mostrará que mesmo o fato das predições não sai das leis naturais. Tomemos como comparação um exemplo nas coisas usuais e que ajudará a fazer compreender o princípio que iremos desenvolver. Suponhamos um homem colocado sobre uma montanha e considerando a vasta extensão da planície. Nessa situação, o espaço de 1 légua será pouca coisa, e ele poderá facilmente abarcar, de um só golpe de vista, todos os acidentes do terreno, desde o começo até o fim do caminho. O viajante que segue esse caminho pela primeira vez sabe que caminhando chegará ao fim. Aí está uma simples previsão da consequência de uma caminhada. Mas os acidentes no terreno, as subidas e as descidas, os rios a transpor, as matas a atravessar, os precipícios onde ele pode cair, os ladrões postados para roubá-lo, as casas hospitaleiras onde poderá repousar, tudo isso é independente de sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua visão não se estende além do pequeno círculo que o cerca. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que emprega para percorrer o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração se apaga. Para o homem que está sobre a montanha e que segue com o olhar o viajante, tudo isso é presente. Suponhamos que esse homem desça até o viajante e lhe diga: em tal momento encontrareis tal coisa, sereis atacado e socorrido. Lhe predirá o futuro. O futuro é para o viajante, para o homem da montanha é o presente. Se sairmos agora do círculo das coisas puramente materiais e se entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno se produzir sobre uma maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração se apagam para eles, mas a extensão e a penetração de sua visão são proporcionais à sua depuração e à sua elevação na hierarquia espiritual. Eles são, com relação aos espíritos inferiores, como o homem armado de um poderoso telescópio ao lado daquele que não tem senão seus olhos. Compreende-se, pois, que segundo o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns meses, de alguns séculos e mesmo de vários milhares de anos, porque o que é um século em presença do infinito? Os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente diante dele como os incidentes da rota do viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os acontecimentos que neste período são o futuro para o homem na Terra, são para ele o presente. Poderá, pois, vir nos dizer com clareza: tal coisa ocorrerá em tal época, porque vê essa coisa como o homem da montanha vê o que espera o viajante em seu caminho. Se ele não o faz, é porque o conhecimento do futuro seria nocivo ao homem, entravaria o seu livre-arbítrio, o paralisaria no trabalho que deve cumprir para o seu progresso, o bem e o mal que o esperam, estando no desconhecido, são para ele a prova. Se uma tal faculdade, mesmo restrita, pode estar nos atributos da criatura, em que grau de poder não deve se elevar no Criador que abarca o infinito? Para ele, o tempo não existe. O começo e o fim dos mundos são o presente.
nesse imenso panorama, o que é a duração de vida de um homem, de uma geração, de um povo. Entretanto, como o homem deve concorrer para o progresso geral e que certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode ser útil em casos especiais que ele permita esses acontecimentos, a fim de que lhes prepare os caminhos e esteja pronto para agir quando chegar o momento. Por isso, Deus permite por vezes que um canto do véu seja levantado, mas é sempre com um objetivo útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Esta missão pode igualmente ser entregue a certos homens, e eis de que maneira. Aquele a quem está confiado o cuidado de revelar uma coisa oculta, pode dela receber, com o seu desconhecimento, a inspiração de espíritos que a conhecem, e então ele a transmite maquinalmente, sem disso se dar conta. Sabe-se, por outro lado, que seja durante o sono, seja no estado de vigília, nos êxtases e na dupla vista, a alma se liberta e possui, em um grau mais ou menos grande, as faculdades do espírito livre. Se for um espírito avançado, se tiver, sobretudo, como os profetas, recebido uma missão especial para esse feito, ele goza nos momentos de emancipação da alma da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos vasto e vê como presentes os acontecimentos desse período. Pode então revelá-los no mesmo instante ou conservar-lhes a memória em seu despertar. Se esses acontecimentos devem permanecer em segredo, deles perderá a lembrança, ou não lhe restará senão uma vaga intuição suficiente para guiá-lo instintivamente. Assim é que se vê essa faculdade de desenvolver providencialmente, em certas ocasiões, nos perigos iminentes, nas grandes calamidades, nas revoluções, e que a maioria das seitas perseguidas tiveram numerosos videntes. O dom da predição não é, pois, mais sobrenatural do que uma multidão de outros fenômenos. Ele repousa sobre as propriedades da alma e a lei das relações do mundo visível e do mundo invisível, que o Espiritismo vem fazer conhecer. Frequentemente, as pessoas dotadas da faculdade de prever, no estado estático ou sonambúlico, veem os acontecimentos se desenharem como num quadro. Isso poderia também se explicar pela fotografia do pensamento, estando um acontecimento no pensamento dos espíritos que trabalham para que se cumpra, ou dos homens cujos atos devem provocá-lo. Esse pensamento, atravessando o espaço, como sons atravessam o ar, pode fazer imagem para o vidente, mas como a realização pode ser apressada ou retardada, por um concurso de circunstâncias, ele vê a coisa sem poder precisar-lhe o momento. Por vezes mesmo, esse pensamento pode não ser senão um projeto, um desejo que pode não ter sequência, daí os erros frequentes de fato e data nas previsões. Para compreender as coisas espirituais, quer dizer, para delas se dar uma ideia tão límpida quanto aquela que fizemos de uma paisagem que está sob nossos olhos, falta-nos verdadeiramente um sentido, exatamente como ao cego falta o sentido necessário para compreender os efeitos da luz, das cores e da visão, sem o contato. Também não é senão por um esforço de imaginação que nós ali chegamos, e com a ajuda de comparações tiradas nas coisas que nos são familiares. Mas as coisas materiais não podem dar senão ideias muito imperfeitas das coisas espirituais. Esta faculdade é inerente ao estado de espiritualização, ou, querendo-se, de desmaterialização. Quer dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, embora muito imperfeitamente, ao da visão do conjunto do homem que está sobre a montanha. Para gozar desta percepção, o espírito, pois, não tem necessidade de se transportar para um ponto qualquer no espaço. Aquele que está na terra ao nosso lado pode possuí-la em sua plenitude, bem como se estivesse a milhares de léguas, ao passo que não vemos nada fora do horizonte visual.
A visão dos espíritos, não se reproduzindo do mesmo modo, nem com os mesmos elementos que entre os encarnados, seu horizonte visual é todo outro. Ora, está precisamente aí o sentido que nos falta para concebê-lo. O espírito ao lado do encarnado é como o vidente ao lado de um cego. É preciso que se compreenda bem, além do mais, que essa percepção não se limita à extensão, mas que ela compreende a penetração de todas as coisas. Nós o repetimos, é uma faculdade inerente e proporcional ao estado de desmaterialização. Esta faculdade é diminuída pela encarnação, mas não é completamente anulada. A alma não está encerrada no corpo como uma caixa. O encarnado a possui, embora sempre em menor grau do que quando está inteiramente liberto. É isso que dá a certos homens um poder de penetração que falta totalmente aos outros, uma maior justeza no golpe de vista moral, uma compreensão mais fácil das coisas extramateriais. Não somente o espírito encarnado percebe, mas ele se lembra do que viu no estado do espírito, e essa lembrança é como um quadro que se desenha em seu pensamento. Na encarnação ele vê, mas vagamente e como através de um véu. No estado de liberdade vê e concebe claramente. O princípio da visão não está fora dele, mas nele. Por isso, não tem necessidade da nossa luz exterior. Pelo desenvolvimento moral, o círculo das ideias e da concepção se alarga. Pela desmaterialização gradual do perispírito, este se purifica dos elementos grosseiros que alteram a delicadeza das percepções, de onde é fácil compreender que a extensão de todas as faculdades segue o processo dos espíritos. É o grau da extensão das faculdades do espírito que na encarnação o tornam mais ou menos apto para conceber as coisas espirituais. Todavia, esta aptidão não é consequência necessária do desenvolvimento da inteligência. A ciência vulgar não a dá. É por isso que se vê em homens de um grande saber tão cegos para as coisas espirituais, quanto outros o são para as coisas materiais. São a elas refratários porque não as compreendem. Isso se deve a que seu progresso ainda não se cumpriu nesse sentido, ao passo que se vê em pessoas de uma instrução e de uma inteligência vulgares as aprender com maior facilidade, do que prova que elas disso tinham a intuição prévia, e entre elas uma lembrança retrospectiva do que viram e souberam, seja na erraticidade, seja em suas existências anteriores, como outros têm a intuição das línguas e das ciências que possuíam.